revoltas coloniais e a independência do Brasil, beleza? Show de bola. Agora sim, iniciada a gravação dessa aula do dia 6 de maio de 2021, ainda no período da Covid, aqui na V2, e nós vamos hoje terminar as revoltas emancipacionistas do Brasil colonial e o processo de independência no Brasil. Para na semana que vem, com aula online, presencial ou híbrida no primeiro reinado. Show de bola? Como eu estou te falando, os cães ladram, mas a caravana não para. O que tiver acontecendo, meu camarada, vida que segue. Afinal de contas, vestibular no final do ano, a gente vai ter, sacou? E eu fico bastante pensando naqueles que são de outras escolas que não têm esse mesmo acesso. Hoje eu estava vendo no jornal falando que 78 mil alunos no Espírito Santo abandonaram a escola nesse período de pandemia. 78 mil alunos. Eu falei assim, caraca, o atraso, a quantidade de coisa, bicho, que a gente vai ter por causa disso. Mas como eu estou te falando, o que se há de fazer? Vamos lá, então? Hoje, tendo aula com o Vadinho lá da Dona Flor e seus dois maridos. Eu sou o Vadinho com esse bigodinho sem vergonha. Vamos, então, iniciar o espelhamento do conteúdo que nós vimos na aula passada. Lá. Isso. Senhores, observa que na aula passada nós terminamos, né, meu velho, falando a respeito do período joanino, né? Aí nós falamos da vinda da família real, da era napoleônica, que eu falei que você vai ter um conteúdo específico disso com o seu tio Adelarmo. O Adelarmo vai falar para vocês, logo depois de Revolução Francesa, de era napoleônica. Vai falar das competições entre a França e a Inglaterra, de que o Napoleão decretou o bloqueio continental, de que ele invadiu a Rússia e Portugal. Com a invasão portuguesa pela França em 1808, a família real vem para o Brasil. A família real vindo para o Brasil inicia o período joanino, porque quem vai governar vai ser o Dom João, no lugar da sua mãe enlouquecida, Dona Maria. Também chamado de período da inversão, porque se inverteram os polos de domínio. Antes a sede era Portugal, de lá vinham as ordens e aqui se obedecia. Agora a sede é o Brasil, daqui saem as ordens para lá, beleza? Com isso, nós tivemos a abertura dos portos das Nações Amigas, que decretou o fim do Pacto Colonial, alvará de liberdade industrial, para poder ter qualquer tipo de fábrica, de indústria, tratados de 1810, que davam privilégios diplomáticos e alfandegários à Inglaterra, já que ela passava a pagar só 15%. Na política externa, invadimos 2 territórios, a Guiana Francesa, em retaliação à França, e a Banda Oriental, ou Província Cisplatina, em retaliação à Espanha. E na política interna, o Brasil, meu velho, passou a ter infraestrutura que ele jamais imaginava que ia ter num tempo recorde. Criou-se, meu velho, ministérios para auxiliar o governo, como Ministério da Guerra, dos Estrangeiros, Ministério do Comércio, Ministério, meu velho, da Marinha. Cria ainda, meu velho, tribunais igual a Casa de Suplicação, que era o Supremo Tribunal Federal da época. Criou o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, Academia Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Imprensa Real, Escola Médico-Cirúrgica, que era escola de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. O Brasil, em 1815, deixou de ser colônia oficialmente, porque passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Tivemos um crescimento econômico, não conforme imaginávamos que teríamos, mas tivemos, pequeno. Mas por que não crescemos muito mesmo, Ronde? Porque, apesar de ter incentivo à indústria, não tinha protecionismo, né? Então, as nascentes indústrias brasileiras concorrer com potências estrangeiras, como a Inglaterra, que tinha ainda uma tarifa de imposto mais baixa, era improvável essas indústrias daqui conseguirem efetivamente crescer em escala grande. E aí paramos aí, ó, nas revoluções do Pernambuco. Essa primeira tela, você observa que eu coloquei lá à direita, ó, extra. E por que eu coloquei esse extra aí à direita? Pelo fato de que, senhores, não tem essa aí na sua apostila, e não tem por quê? Porque isso não cai em Enem, em vestibulares. Eu ouvi isso aqui cair 2 vezes, mas em vestibulares no estado do Pernambuco. Rod, mas você coloca ela aqui então para quê? Só para você poder saber e ter uma ideia que além daquelas que caem nas provas e vestibulares, que vocês veem comumente nos livros, foram dezenas e dezenas de movimentos que imaginavam fazer a independência de algum lugar.
Você teve a Inconfidência Mineira, que tentou e ficou só no mundo das ideias, a Conjuração Baiana, que tentou e ficou só no mundo das ideias, e agora a Conjuração dos Suassunas. Esses Suassunas, observa que em 1789, Suassunas era uma família muito rica no Pernambuco, que era dona de engenhos de cana-de-açúcar. Pode crer? Mais uma família muito rica. E essa família, ela fazia parte de uma associação secreta ligada à maçonaria, que lá chamava Areópago de Itambé, porque a maçonaria é a associação principal, né? Mas você tem braços da maçonaria, como, por exemplo, a Ordem de Molay, que é para os meninos, a Ordem das Filhas de Jó, ou Meninas do Arco-Íris, que é para as meninas. Temos ainda a Ordem Rosa Cruz, que é uma ligação com a maçonaria para adultos. E tinha o Areópago de Itambé, que é mais uma sociedade secreta ligada à maçonaria. E se é ligada à maçonaria, você tem que saber que é elitista. Nessa época aí é só rico que participa da maçonaria, não é igual hoje, que tem classes baixas, classes médias e fazem parte normalmente das lojas maçônicas. Nessa época não tinha, só rico, sacou? E é rico, maçom nessa época é rico, e a maçonaria era a principal estudante, era a principal estudiosa, secretamente, é claro, dos ideais iluministas, né? Princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, e assim vai. E aí, Ronde? E aí os caras começaram a se reunir, né, secretamente, nesse Areópago de Itambé, e começaram a ler obras de caráter iluminista, Voltaire, Rousseau, John Locke, Benjamin Franklin, e assim vai. John Adams, Thomas Jefferson, sacou? Afinal de contas, a independência dos Estados Unidos já havia acontecido, né? Obras de caráter iluminista, republicano, libertário, né? E eles liam isso secretamente dentro de loja, ou seja, dentro desse Areópago de Itambé. Observa, influenciados pelos ideais republicanos, os irmãos Suassuna, Francisco de Paula, Luiz Francisco e Francisco José de Paula Cavalcante de Albuquerque, poderia colocar a revolta dos franciscos, né? Lideraram uma conspiração que propunha elaborar um projeto de independência do Pernambuco. Observa que é mais um movimento separatista, assim como foi a mineira, a baiana, a pernambucana também é. É para separar o Pernambuco. Se outras regiões quiserem fazer parte, elas serão bem-vindas, beleza? Só que assim como aconteceu com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, essa também foi traída. E aí se trai o movimento, cara, você entrega o nome de todo mundo. Né? Com o nome de todo mundo é só fazer a chamada, igual eu fiz aqui agora, sacou? E aí, meu velho? E aí prende todo mundo. Só que nessa ocasião, observa, os conspiradores foram denunciados e presos. E mais tarde, libertados por falta de prova. O que acabou acontecendo? Os camaradas foram denunciados porque eles estariam supostamente lendo livros, sacou? Que queriam proclamar a independência do Brasil. E aí, cara, quando esses camaradas foram presos, o camarada vai falar assim, pô, mas você queria proclamar a independência do Brasil? Não, estava lendo um livro sobre república. Ah, mas você queria separar, acabar com a escravidão ou isso e aquilo? Que não era esse caso, né? Não, eu sou dono de engenho, vou querer acabar com a escravidão? Ah, mas estava lendo livros de caráter iluminista que são libertários. De fato, eu estava lendo. Mas entre ler um livro iluminista, de ideia republicana, de ideia libertária, não significa que eu efetivamente estava fazendo um plano para poder fazer o Brasil se tornar independente ou para separar o Pernambuco. Observa aqui, ó. Propunha. Eles nem elaboraram, sacou? Igual foi em Confidência Mineira, igual foi a Conjuração Baiana. Eles tinham elaborado o plano. Quando ia ser, proclamar a república, criar fábrica, universidade, manter ou acabar com a escravidão, monopólio de comércio, liberdade de comércio, qual que ia ser? Aqui os caras estavam lendo livros que ainda iam influenciá-los para eles elaborarem um projeto e, quem sabe, o projeto ir à frente. Sacou? Eu digo porque ela é um embrião da insurreição pernambucana. Já tem no Pernambuco, então, antes de 1817, ideias que começam a buscar a separação de Portugal. Olha que detalhe interessante. Não são revoltas essas que eu acabei de citar até agora. Ah, porque você observa que fala Inconfidência Mineira, é a traição mineira. Conjuração baiana e conjuração dos Suassunas. Os caras juraram fazer alguma coisa. Agora, essa próxima, olha o nome. Insurreição pernambucana. É a mesma coisa que revolução. Uma insurreição é uma revolução. É uma tentativa de transformações rápidas do sistema ou da ordem política, econômica e social.
em 1817, essa é a terceira maior revolução, ou o terceiro maior movimento de independência do Brasil, e esse tem caído muito mais do que o mineiro e o baiano nos últimos tempos. Pelo fato de que, como eu te disse, mineira e baiana ficaram só no mundo das ideias, uma inconfidência e uma conjuração. Tiveram líderes presos, né, executados, mas elas ficaram só no mundo das ideias. Essa não. Essa aqui é planejada, é estruturada, é elitista, tem influência externa, é republicana, é separatista, igual a mineira e a baiana foram, só que essa não ficou só no mundo das ideias. Essa foi para a realidade. Essa chegou a acontecer na vida real. Se a mineira tinha como principal causa a derrama, se a baiana tinha como principal causa a escravidão, essa aqui tem como principal causa os impostos, as dificuldades causadas principalmente pela vinda da família real para o Brasil. Ronde, mas até agora você falou só coisa boa da família real, o Brasil deixou de ser colônia, criou o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, Jardim Botânico, Supremo Tribunal, imprensa régia e blá, blá, blá. Essas são as partes positivas. Mas e as partes negativas? Já imaginou a quantidade de dinheiro que vai ter que ser gasto para poder construir todos esses órgãos? Já imaginou a quantidade de dinheiro que era gasto para poder pagar as pensões dos nobres, marqueses, duques, arquiduques, condes, viscondes, barões, baronesas e assim vai, porque eles recebiam pelo título que eles tinham e não pagavam impostos pelo título que eles tinham? Imaginou isso? E sem contar aquela corte que morava junto com Dom João. O Dom João, meu velho, sustentava uma corte de rango, sacou? E não era um rango só, não. Tem esse livro aqui, ó, do nosso camarada Eduardo Bueno, que ele coloca, meu camarada, uma lista de um dia dos comes e bebes da corte no Rio de Janeiro. Você imagina que eram mais ou menos uns 8 mil nobres. Já imaginou fazer rango para esses caras? E um detalhe, não é um rango só. 7 horas da manhã, o café da manhã. Entre 10 e 11 da manhã, o almoço. 2 da tarde, o café da tarde. 6, a janta. E 9 ou 21 horas, a ceia. 5 refeições. Mais de 6 mil litros de cerveja, mais de 3 mil litros de vinho, 4, 5 bois, 20 porcos, centenas de galinhas, aves, patos, perus, marrecos e assim vai. Porque não são só eles que vão comer. O pessoal que faz o rango para os nobres também come. São quase 10 mil serviçais. E nesse momento, você deve estar pensando assim, caraca, tratar de com a comida, bebida e rango e tudo mais, quase 20 mil pessoas, que absurdo, por isso que o Brasil não vai para frente. É, eu também acho. Né? Só que hoje é muito mais. Hoje é muito mais, infinitamente mais. Sacou? Já imaginou que os nossos deputados, senadores, magistrados, juízes, desembargadores e tudo mais, altas patentes, têm pensões privilegiadas, acúmulo de pensão, 2, 3, 4 pensões, aposentam com idade muito reduzida, tem plano de saúde vitalício, o camarada ganha 30 mil reais e tem auxílio moradia, auxílio paletó, sacou? Que na ocasião o auxílio paletó é um 14º salário, sacou? Auxílio passagem, verba de gabinete, auxílio combustível. Pô, velho, dá nojo. Dá nojo por quê? Porque esses camaradas fazem isso e não retiram os privilégios deles. E aí um camarada que ganha R$ 1.054 tem auxílio o quê? Auxílio porrada. E se tem aquele monte de pobre miserável que ganha menos do que um salário mínimo, vai ganhar 200 conto, 300 conto, 400 conto no Bolsa Família, um monte de gente gritando que é um absurdo dar dinheiro para pobre, porque eles não vão querer trabalhar. Por que não vai para a rua gritar contra os penduricários dos magistrados? Contra essas verbas que político ganha, que magistrado ganha, que militar de alta patente ganha? Por que não vão lá falar isso? Sacou? Ah, tenha dó. Sendo que todo Bolsa Família do Brasil, sabe quanto que gasta? 1,2% do PIB. O que é 1,2% do PIB? Ah, meu velho, é esmola. Sacou, meu camarada? E aí? Ah, mas é muito dinheiro. E esse dinheiro antes ia para onde?
Quase 20 milhões de pessoas que recebem isso aí para não morrer de fome. Esse dinheiro antes ia para onde? Tratava delas? Não, ia para o bolso de alguém que não do delas. Então ninguém reclamava, né? Sacou, velho? E aí? E aí, a família real, então, trouxe as coisas positivas, mas aumentava os impostos para poder cobrir os gastos dela, para poder fazer essas obras de infraestrutura. E é claro que quem paga reclama de que os portugueses tinham monopólio nas lojas, no comércio. E para piorar, além dos impostos serem aumentados, Pernambuco dependia de cana-de-açúcar, que estava em decadência há muito tempo. E como sempre pode ficar pior, os 2 anos que antecederam a insurreição pernambucana, 1815 e 1816, simplesmente não choveu no Pernambuco. Não choveu. E aí, Ronde? E aí, meu camarada, se você depende de agricultura e não chove, você não produz. Com impostos cada vez maiores, você paga como? Você se endivida. Então, a situação era de caos econômico tão grande, a miséria era tão extrema em boa parte do povo, que você tinha isso aí, ó, seca prolongada, 1815, 1816, e na frente a palavra carestia. Carestia é a falta básica de gêneros necessários à sobrevivência humana. Você não tinha o básico para poder sobreviver, sacou? E é claro, né? Igual tinha na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, ideais iluministas, libertários, republicanos, emancipacionistas, de montar fábrica, universidade, de acabar com o monopólio de comércio, diminuir o imposto, igual, sacou? Essas características são iguais nas três, né? Também existiam aqui. E lembra que eu falei que movimentos separatistas são predominantemente elitistas. A mineira elitista, a pernambucana elitista, a baiana começou como elitista, mas depois se torna pop. 2 são totalmente elitistas para um que depois se torna popular. Então, predomina elitista. E aí, Ronde? Faziam parte, então, senhores de engenho, grandes comerciantes, padres e militares, que seriam as classes médias. E aí, velho, novamente, eu nunca vi aqui num lugar como é no Brasil, não. Se você quer que alguma coisa seja segredo, não conta, não. Ah, mas eu tenho um confidente. Não conta. Aí você fala, por quê? Porque a chance dele dar com a língua nos dentes, cara, é imensa. Você tem alguma pessoa que você fala realmente ou trata alguma coisa com ela e de que ela não vai passar aquilo para frente, a chance disso acontecer é quase zero, cara. E aí? Igual a mineira foi atraída, a baiana traída, suassunas traída, pernambucana também traída. E aí, se tem a traição do movimento, tem o nome de todo mundo. Eu entreguei a listinha, igual eu fiz chamada aí, ó. E aí foi lá e prendeu todo mundo. Domingos Martins, que era um capixaba radicado em Pernambuco, em Recife, que era comerciante, era maçom, foi preso e foi executado. 2 padres, o padre Miguelinho, o padre João Ribeiro. Então, o movimento ele tinha lideranças mais próximas do povo para poder catalisar o movimento no dia que acontecesse. Sacou? Igual o Tiradentes, que era um militar e traria o povo para a Revolução. Esses padres trariam o povo para a Revolução o dia que ela acontecesse. Só que como o movimento foi traído e começou a prender a galera, prendeu o Domingos Martins, prendeu o Antônio Gonçalves, prendeu o João Riberto, prendeu o padre Miguelinho, papapá. O que acaba acontecendo? Quando foram prender mais um líder, que é o tal do Major Barros Lima, militar, alta patente, quando o oficial deu voz de prisão para ele, o Major Barros Lima, apelidado de Leão Coroado, tinha um cabelo mais crespo, o cabelo dele dava uma abertura aqui, ficava mais parecido com um bozo. O cap não encaixava na cabeça dele, então sobrava para um lado, ficava tipo uma juba de leão, né? Por isso que o apelido dele era Leão Coroado. Né? E também porque o cara era brabo, né? Duelou com um cara que foi prender ele e matou o cara. E quando o Major Barros Lima matou o oficial que foi prender ele, aquilo que não aconteceu na mineira nem na baiana acontece na pernambucana. O povo viu o negócio acontecer no meio da rua, quis saber por quê e ele contou. E aí, o povo, é claro, vai apoiar a revolução, vai apoiar a insurreição pernambucana e os caras vão tomar o poder no Pernambuco em uma tarde. Em uma tarde. Eles tomaram o poder em Recife. Recife, Pernambuco demora mais tempo. E aí, velho? E aí tomaram o poder na capital, sacou? Instalaram já um governo republicano de caráter provisório, porque deveria ter uma eleição depois. Essa república provisória também ficou conhecida como a República dos 74 Dias, né? Que foi o tempo que ela durou de existência, que foi o tempo que demorou para as tropas saírem do Rio de Janeiro e chegarem até o Pernambuco. Mas os caras acreditavam mesmo que eles conseguiriam ser republicanos e independentes.
Inclusive, já criaram o Ministério do Comércio, do Exército, da Agricultura, da Justiça, um governo organizadinho mesmo. Já enviaram emissários para outras províncias para elas poderem participar, se elas quisessem. Já enviaram emissários para o exterior, para outras potências, reconheceu Pernambuco como independente. Mandou emissário para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Inglaterra. Onde no Brasil alguém apoiou? Quem apoiou foi o Rio Grande do Norte e a Paraíba, duas capitanias pobres. Por isso que você vê essa arco-íris com 3 cores, né? Que seria Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sacou? E aí, Ronde? Bahia e Ceará, que o Pernambuco achava que ia topar na hora, não aderiram. Ah, por quê? Porque pensaram assim, esse movimento separatista, que esse monte de pobre não vai para frente, não. Deixa eu ficar aqui, pobre, sozinho. E acabaram que estavam certos mesmo, né? Ah, por quê? Porque a família real não queria que o movimento separatista acontecesse com ela aqui, né, cara? E aí, vai contratar tropas mercenárias e daqui até o final do ano, se eu falar para você que aconteceu um cerco por terra e mar, pode saber, acabou a revolta. Como assim cerco por terra e mar? Contrata mercenário da Marinha e do Exército, cerca o lugar e executa a galera. Dezenas de execuções. Os líderes mais importantes foram executados. E, por incrível que pareça, nós tivemos 72 condenados, anistiados, ou seja, não foram executados pelo fato de que não foi comprovado de que eram lideranças importantes do movimento, mas sim pessoas que foram arrebanhadas no meio do processo. Beleza? E aí? E aí? De todos os 3 movimentos separatistas que nós vimos, a mineira e a baiana ficou só no mundo das ideias, a pernambucana chegou a acontecer de fato, as 3 foram traídas e as 3 foram derrotadas. Show de bola? E aí, velho? E aí nós entramos na Revolução Liberal do Porto, que os portugueses chamam de Revolta da Vintena. Por que Revolução Liberal do Porto? O que está acontecendo em... Por que é Revolta da Vintena? Revolução Liberal do Porto porque ela acontece na cidade do Porto, em Portugal. E Revolta da Vintena é o nome que eles dão lá pelo fato de que ela acontece na década de 20. 1820, Revolta da Vintena. E é uma revolta fácil de você entender. Você sabe que os portugueses vieram para cá em 1808, e nós já estamos em 1820, a corte está aqui até agora. Já tem 12 anos que a família real está no Brasil e o Brasil é sede do governo do Império de Portugal. E aí? Mas aí as pessoas falam assim, pô, mas quem estava em Portugal? Muitos pensam, os franceses que invadiram Portugal e a família real veio para cá. Pois é, mas os franceses ocuparam Portugal de 1808 a 1811. Em 1811, os franceses foram obrigados a desocupar Portugal e voltar para a França para defenderem o próprio território. Vocês vão ver com o seu tio Adelardo, na matéria de Era Napoleônica, que os países europeus que eram inimigos do Napoleão Bonaparte passaram a fazer coligações. Então, coligação Inglaterra, Rússia, Áustria. Puf, ia lá, atacava a França. Coligação Inglaterra, Rússia, Áustria, Espanha, Itália. Puf, ia lá, atacava a França, sacou? O Napoleão Bonaparte enfrentou várias coligações com vários países europeus juntos, tá? A França sozinha. Então, tropas do Napoleão que estavam em Portugal se retiraram de Portugal para defender o próprio território. Show de bola? E aí, Ronde? E aí você vai ver que o Napoleão Bonaparte vai ser derrotado, que ele vai ser exilado na ilha de Elba. Exilado na ilha de Elba, ele consegue fugir e voltar para a França. Volta para a França e faz o governo dos 100 dias. Depois ele vai ser finalmente derrotado de novo na Batalha das Nações em Leipzig. E aí ele vai ser exilado por uma segunda vez na ilha de Santa Helena, lá onde o Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes, e lá ele veio a falecer. Beleza? Mas como eu estou te falando, você vai ver isso de forma mais específica e aprofundada com história geral. Aqui a minha aula não é de história geral, é de história do Brasil. E aí, Ronde? Pois bem, como não tem mais franceses ocupando Portugal, quem é que governava Portugal, então, de 1811, quando eles foram embora, até 1820? E por que que a família real não voltava? A família real não voltava porque o Dom João tinha medo de que o Napoleão pudesse retornar e atacar Portugal. E como eu acabei de dizer um minuto atrás, o Napoleão, de fato, conseguiu fugir uma vez e voltar para a Europa. Só não atacou Portugal. Mas que ele conseguiu fugir uma vez e voltar para a Europa, ele conseguiu. Então, o Dom João não tinha lá tanto erro assim, não, sacou? Mas não voltava, então, porque tinha medo, beleza? Mas quem governava, então, nesse momento Portugal? Era um inglês, cara. Um inglês chamado William Beresford. Esse camarada tinha o título de Lorde Protetor de Portugal. O Beresford
governava Portugal em nome da família real que estava no Brasil. E esse camarada simplesmente destroçou Portugal, que já estava ruim das pernas. Porque tudo que ele arrecadava em Portugal, ele mandava para a Inglaterra para poder abater na dívida externa. Sem contar que as guerras napoleônicas arrasaram Portugal. Quando a França invadiu Portugal, elas levaram tudo que eles podiam, saquearam Portugal. E a indústria portuguesa foi destruída pela concorrência inglesa. E o dinheiro que saía do Brasil para Portugal não sai mais, porque acabou o pacto colonial quando a família real vem para cá. Então, aquela vaca leiteira que sustentava os portugueses não dá mais leite para os portugueses que estão em Portugal. Dão leite para os portugueses que estão aqui no Brasil. Aí você soma um país invadido, saqueado, arrasado, com a indústria quebrada e falida, sem ter o dinheiro do Pacto Colonial do Brasil, que não é mais colônia, um exército e uma marinha destruída pela guerra, um inglês governando Portugal. É tudo de ruim num lugar só, sacou? E aí? Agora, em 1820, já não tem mais Napoleão. Não tem mais por que ter medo. Ele não vai mais voltar, ele morreu em Santa Helena. E, uma curiosidade, né? Essa insurreição pernambucana de 1817, o Napoleão Bonaparte estava exilado. Você acredita que tiveram alguns que pensaram em invadir a ilha onde o Napoleão estava para poder resgatá-lo e trazer o Napoleão para Pernambuco, para ele ser o líder da insurreição pernambucana e o chefe deles? Você acredita? Ai, ai, velho, esses brasileiros são muito doidos, né, cara? Só ficou no mundo das ideias também. É igual os caras que querem que o Donald Trump seja o presidente do Brasil. Sacou? Mais ou menos por aí. Os caras acham que eles são tão incapazes de, por serem brasileiros, de fazerem as próprias coisas, que só um estrangeiro vai. Eu vejo isso quase todo dia. Não, tem que privatizar essas estatais mesmo. Brasileiro é todo ladrão. Vamos privatizar essas estatais e vender para os Estados Unidos, para a China. Você acha que Estados Unidos, China, não tem ladrão, não é? Mas, enfim. É melhor um outro roubar a gente do que um brasileiro roubar a gente. É um negócio meio diferente. Não é para ninguém roubar. Mas. E aí, Ronde? E aí? Eu já estive em Portugal, uma vez eu fiquei um mês em Portugal, naquela época que era R$ 1, era R$ 2 para $1, quando eu fui, né? Eu estava em crise econômica, né? Aí R$ 2 para $1. Fiquei um mês lá, vi como é que era o sistema de ensino, os livros do ensino médio, o ensino de história, como que eles falavam do Brasil nos livros de história lá, sacou? Muito massa. E tem algumas coisas que são bem, assim, enfeitadores, né? Por exemplo, eles falam que a Revolução da Vintena, ou a Revolta da Vintena, de que os portugueses oprimidos em Portugal pelo tirano Beresford, ausentes de sua corte, ausentes de sua família real, a população que apoiou a burguesia e os pequenos nobres que estavam em Portugal e, com o apoio das tropas portuguesas, expulsaram o tirano Beresford de Portugal e assumiram o poder naquele país. As cortes passaram a governar. As cortes passaram a governar significa que o Congresso passou a governar. Se eu falar a corte, eu estou falando a família real, beleza? Se eu falar as cortes, eu estou falando o parlamento português, o Congresso português. E aí, o Congresso português que tomou o poder, né? A elite portuguesa que estava em Portugal tomou o poder, falou o seguinte, ó, ou Dom João volta, ou nós vamos colocar outro rei aqui. E por que o primeiro passo era o Dom João voltar? Porque se o Dom João voltasse, Portugal voltaria a ser a sede. E a ideia era para fazer Portugal sair do fundo do poço, só tem um jeito: fazer o Brasil voltar a ser colônia. Sacou? O detalhe bastante curioso é de que quando aconteceu a revolta da Vintena, em que os portugueses expulsaram Beresford de lá, Beresford não estava em Portugal. Então, expulsar um cara que não está lá é algo bem mais simples de acontecer. Tomar o poder de quem não está é bem mais fácil de rolar. E aí, Roy? E aí, a família real ficou sabendo da Revolução do Porto e falou o seguinte, ó, ou vocês voltam, ou nós vamos colocar outro rei. O Dom João, que muitos vão taxá-lo como gordo, obeso, sonso, glutão, que vivia com frango dentro do alforge, frango dentro do paletó, de que era corno e isso e aquilo, não vem ao caso e nem me importa. O que importa para mim é a astúcia e a perspicácia em política que esse cara tem. Ele sabia, porque ele viveu em Portugal a maior parte da vida dele, viveu mais de uma década no Brasil.
Sabia que o Brasil era muito mais forte, muito mais rico, tinha uma elite mais numerosa, e de que ele tinha que voltar para Portugal para garantir o trono para ele lá. Se ele não voltasse, colocava outro rei no lugar. Mas ele sabia que quando ele chegasse em Portugal, as cortes portuguesas, o Congresso português, ia forçar ele a fazer o Brasil voltar a ser colônia. E ele também sabia que se ele fizesse o Brasil voltar a ser colônia, os brasileiros não iriam aceitar voltar a um status de inferioridade com relação a Portugal. Depois que acabou o Pacto Colonial, que passou a ter indústria, liberdade de comércio, viramos Reino Unido, fábrica, sacou? Faculdade, Jardim Botânico, Academia de Belas Artes, imprensa, museu, biblioteca, escola de medicina e tudo mais, Banco do Brasil, Casa da Moeda, agora vai fechar tudo, eu vou voltar a ser colônia e vou abastecer Portugal. Ele sabia que a elite brasileira, mais forte que a elite portuguesa, não aceitaria voltar a essa condição. E aí? E aí, ele teve um momento que ele chegou, antes de embarcar, chamou o Pedro, que era o príncipe regente, e falou assim, Pedro, eu e sua mãe, Carlota Joaquina, juntamente com a maior parte da corte, vamos voltar para Portugal para garantir o trono para nossa família lá. Você fica aqui, Pedro, para garantir o trono para nossa família aqui. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque quando eu chegar em Portugal, para ser coroado rei, e ser coroado rei, eles vão exigir que eu faça o Brasil voltar a ser colônia. E eu sei que quando eu começar a aprovar os decretos recolonizadores, Brasil volta a ser colônia, fecha a Casa da Moeda, fecha Banco do Brasil, fecha o Supremo Tribunal. As elites não vão aceitar voltar a um status de inferioridade e possivelmente vão iniciar um processo de independência, igual está acontecendo ou já aconteceu nos nossos vizinhos na América. Argentina, Chile, Peru, estava todo mundo independente ou ficando independente. Por que que isso não iria acontecer aqui? Então, quando eu aprovar os decretos recolonizadores lá em Portugal, e eles chegarem no Brasil, as elites vão se achar insatisfeitas e vão iniciar um processo de independência. Você, Pedro, não vai contra, você vai a favor. Lidere-os, antes que algum aventureiro pegue o que por direito é seu. Bicho, e foi dito e feito. A família real voltou para Portugal, essa é um quadro que mostra eles embarcando nessas embarcações pequenas para pegar os navios mais em mar aberto, né? E aí eles voltaram para Portugal, o Dom João vai ser coroado rei, com a Carlota Joaquina rainha, só que o Dom João agora é rei de Portugal, mas não é rei absolutista mais não. Agora existe uma constituição que limita os poderes do Dom João, sacou? Então, Dom João não manda sozinho mais. Ele tem um congresso que está acima dele, sacou? E aí, quando ele começou a aprovar os decretos recolonizadores, que o Congresso queria, claro, os decretos chegavam aqui no Brasil e isso causava uma insatisfação generalizada. E começaram a surgir núcleos pró-independência. O que o Pedro fez? Seguiu o que o pai dele falou. Não foi contra o processo de independência, foi a favor. Inclusive, se torna herói nacional. Porque quando chegava um decreto recolonizador, o Pedro criou um negócio chamado Cumpra-se. O que era o Cumpra-se? Só valeriam os decretos recolonizadores no Brasil se o Pedro aprovasse. E aí chegava o decreto recolonizador. Brasil volta a ser colônia. O Pedro não aprovava. Fecha o Banco do Brasil. O Pedro não aprovava. E cada vez que ele faz isso, o povão olhava e falava assim, tá vendo como ele gosta do Brasil? Ele está desrespeitando o pai dele. Ele está desrespeitando a coroa portuguesa para defender a gente da recolonização. O cara vira herói, velho. O cara vira herói. Tanto é que vai chegar as notícias em Portugal. Ué, o Brasil não voltou a ser colônia por quê? Ah, porque o Pedro criou um tal de cumpra-se e só vale as coisas lá se ele aprovar. E então nós vamos buscar o Pedro por bem ou por mal. Chegou aqui uma embarcação para poder levar o Pedro por bem ou por mal, né? Com algumas dezenas de soldados. O Pedro apoiado por centenas e milhares. No dia 9 de janeiro de 1822, apoiado pela muvuca total, o Pedro chegou lá e falou aquela frase que você se lembra na época que você estava no ensino fundamental, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. E aí, na sua apostila, estava assim, e esse dia ficou conhecido como o dia do fico, sacou? Era até feriado, não é mais, dia 9 de janeiro. E aí, velho, a frase seria melhor se fosse assim, se é para o bem meu e felicidade geral minha, diga aos panacas que eu estou pronto para governá-los, sacou? E aí o povo bateu palma, carregou o Pedro nas costas, sacou?
E os caras voltaram para Portugal. Voltaram para Portugal e ficaram sabendo que o Pedro não iria retornar, de que ele não aceitaria fazer o Brasil voltar a ser colônia, né? E aí Portugal mandou um ultimato para o Brasil. Num momento em que o Pedro já se aliava à elite, já te disse que a maior parte da elite era da maçonaria, em que tinham vários projetos, né, no Brasil, 3 projetos, né, os que apoiavam a política das cortes, ou seja, os portugueses paga-pau que estavam aqui e queriam que o Brasil continuasse pertencendo a Portugal, que voltasse a ser colônia. Claro, esses são minoria, não vão para frente. Tinha os que queriam uma independência pacífica. Não, vamos nos separar de Portugal, mas vamos manter a mesma monarquia, com a mesma família real, mas só que separados. Esse era o interesse da elite agrária. E aqueles que queriam a proclamação da República, que queriam reformas mais aprofundadas, que eram as classes médias. Não preciso de falar qual dos 3 projetos deu certo, né? Projeto elitista, monarquista. No dia 7 de setembro, aliás, antes disso, chegou no dia 6 de setembro, chegou uma ultimato de Portugal falando que ou o Brasil voltava a ser colônia, ou o Brasil seria forçado a voltar a ser colônia. Chegou no Rio de Janeiro para entregar o Pedro não estava lá, o Pedro estava em Santos, na casa da amante dele, a Domitila de Amaral. Quem recebeu a carta, o ultimato, foi a mulher do Pedro, a dona Leopoldina, princesa da Áustria. Ela chamou um mensageiro, falou assim, mensageiro, vai e entrega o Pedro. Esse ultimato, mais esse bilhete aqui. Escreveu um bilhete e entregou. E aí, o mensageiro partiu para encontrar o Pedro em Santos. E encontrou com o Pedro já voltando de Santos, às margens do Riacho Ipiranga. E ele leu o primeiro bilhete, que estava escrito assim: Pedro, o pomo, P-O-M de Maria, O, P de pato, O de Maria, O de ovo, M de Maria e O, pomo. O pomo está maduro, colha-o antes que apodreça. Pomo não é aquele do quadribol do Harry Potter, não, mas é uma bolinha amarelinha que parece a laranjinha, uma frutinha que tem bastante em Portugal e Espanha. O pomo está maduro, colha-o antes que apodreça, quer dizer o quê? Pedro, declara a independência antes que alguém declare no seu lugar. E aí, às margens do riacho Ipiranga, depois de amarrar as calças de uma grave desinteria que ele estava tendo, ele subiu na sua mula, desembainhou a espada e deu o brado do Ipiranga. Independência ou morte! E aí, esse quadro feito pelo Pedro Américo foi uma tentativa de eternizar o grito do Ipiranga como sendo algo magnífico e gigantesco, né? Que não foi. Você imagina os camadas no meio do mato, num monte de mula, não nesses cavalos e nem com esses uniformes bonitos, né? Os caras estavam em mulas, né? E o povo vai ficar assim, né? A galera assim, cadê? Independência ou morte? Por quê? Por quê? Estamos sendo invadidos? Cadê os caras? Cadê? Cadê? Não, estou só decretando a independência mesmo. Esse é um outro quadro que foi feito na tentativa de colocar de que teve uma ampla participação popular no processo de independência, coisa que não aconteceu. Nós tivemos alguns focos de resistência, como, por exemplo, na Bahia, no Maranhão, no Pará, onde tinha uma elite portuguesa, mas foram rapidamente derrotados. E você acordou no dia 8 de setembro com a seguinte notícia nos jornais: Viva! O Brasil é independente. E todo mundo fica à toa no de feriado de 7 de setembro até os dias de hoje. Um detalhe maior: nossa independência foi feita pelo mesmo cara que colonizava a gente. Nós continuamos uma monarquia assim como éramos antes. Continuamos com a mesma família real assim como era antes. Continuamos agrários assim como era antes. Continuamos escravocratas assim como era antes. Continuamos patriarcais e elitistas assim como era antes. Porra, mas o Brasil ficou independente. Ficou, mas como era antes. Apenas não somos mais subjugados diretamente por Portugal, mas por um filho de Portugal, e que no futuro voltará para Portugal e será rei de lá. Nós saímos do domínio político português para agora entrarmos no domínio político inglês. Na aula que vem, nós começaremos a matéria sobre o primeiro reinado. Show de bola? Espero que tenham gostado da aula e tenham uma boa tarde. 3 minutinhos por recreio. Beijo para vocês. Até mais. Tchau. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Show de bola? Vamos ver aqui. Ei, pai.
Aí. Ai, ai. O Teams não está respondendo. Meu Pai Celeste, eu vou te dizer a verdade.